Olá, PIB de Campo Mourão. Continuamos estudando a doutrina do Espírito Santo na nossa escola bíblica dominical. O nosso tema de hoje, ele fala sobre o batismo no Espírito Santo. E o texto-chave está lá em João 10:10, que diz: "O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente." Essa lição ou essa aula ela está dividida em alguns tópicos. Uma breve introdução sobre o assunto e aí algumas perguntas. Batismo no Espírito Santo? Batismo no fogo? Batismo nas águas? E aí a gente finaliza com a plenitude do Espírito. Dando início à nossa aula, eu já deixo aí de cara uma pergunta para vocês. Quantos batismos existem? Tá? Existe mais de um batismo? Existe um único batismo? O que a palavra nos diz? Mateus 3,11 nos diz o seguinte: "Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo." Então, irmãos, uma leitura superficial, ao pé da letra, né, de Mateus 3,11, nos diz o seguinte, que existe um batismo com água, que é para arrependimento. Tá? Esse batismo era o batismo realizado por João Batista. Tá? E João Batista, ele o quê? Ele anuncia que depois dele virá alguém mais poderoso, que batizará com fogo e com o Espírito Santo. Então, a princípio, né, supostamente temos o quê? Temos 3 batismos. Mas a pergunta que eu me faço é: será? Será que esses 3 batismos eles são sustentados pela palavra de Deus? Será que esses 3 batismos, tá, eles são descritos ao longo da palavra de Deus? Então essa é a nossa missão aqui nessa aula sobre o batismo do Espírito Santo, ou no Espírito Santo. Né? Dizer o que é o batismo no Espírito Santo, tá? E explicar essas questões a respeito, né, do suposto batismo nas águas e do suposto batismo no fogo. Ok? Então, essa pergunta, né, quantos batismos existe, tá? Ela se torna muito mais relevante quando a gente começa a ler a palavra e se depara com diversas declarações. A primeira declaração que eu quero destacar está lá em João 3,5. Jesus respondeu: "Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito." Então, essa conversa aqui, Jesus ele faz essa declaração para Nicodemos. Né? Então, Nicodemos ele ficou surpreso com Jesus dizer que era necessário nascer de novo. Né? E durante o diálogo, Jesus faz essa declaração. Tá? Que ninguém vai entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Outra declaração contundente a respeito do batismo está lá em Marcos 16:16. "Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será o quê? Condenado." Quero destacar mais algumas declarações bíblicas a respeito do batismo. Tá? Talvez a mais clássica de todas essas declarações está lá em Mateus 28, né, versículo 19, onde diz: "Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo." Tá? Então essa é a grande comissão, tá? Essa é a grande missão que Jesus nos deixou, tá? Aqui na Terra, que a gente propagasse propagasse o Evangelho. E nessa propagação Jesus fala o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Efésios 4:5, né, coloca uma pulga ainda atrás da nossa orelha. Por quê? Porque Efésios 4:5 declara que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Opa, só um batismo? Mas o texto lá atrás não dizia batismo nas águas, batismo no Espírito Santo e batismo com fogo? Então, irmãos, precisamos entender o que é o batismo nas águas, o que é o batismo no Espírito Santo e o que é o batismo, né,
no fogo, né, esse suposto batismo no fogo. Precisamos entender todas essas questões, tá? Porque isso está intimamente ligado com a nossa fé e está intimamente ligado, tá, com a missão que o Senhor Jesus nos deixou aqui na Terra. Então, se você tem curiosidade a respeito de cada um desses batismos, continue nos assistindo na parte 2 dessa aula, onde falaremos sobre o batismo no Espírito Santo, né? E na forma de pergunta, batismo no Espírito Santo? O que é isso mesmo? Ok? Então, até daqui a pouco com a aula, né, com a parte 2 dessa aula, batismo, né, no Espírito Santo.